Queridos inscritos do Radiologando, eu, professor Igor Júlio, venho em nome da equipe agradecer a marca de mais de 3.000 inscritos. Na última data, 15/4, foi sorteado um livro de bolso de posicionamento radiográfico, onde o vencedor foi Alessandro Gomes, lá da cidade de Garanhuns, Pernambuco. O sorteio foi realizado através de uma transmissão ao vivo no meu Instagram, @IgorJúlioProf, onde você também pode tirar as suas dúvidas e deixar lá nos comentários assuntos que você gostaria de ver aqui no canal. No vídeo de hoje, iremos abordar sobre o assunto do que é radiologia convencional e o que é radiologia digital, bem como as diferenças entre uma técnica e outra. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo? Bom, a radiologia convencional tem como característica duas técnicas de aplicação: raio-x e mamografia. Basicamente são as duas áreas médicas no qual são produzidas imagens médicas para o diagnóstico. A radiologia digital, por sua vez, teve início lá na década de 1970, com o primeiro equipamento denominado de tomografia computadorizada, que foi construída por um engenheiro cujo seu nome era Sir Godfrey Husfield. O primeiro equipamento digital de imagem radiológica foi o tomógrafo, e nos anos subsequentes foram gerados outros equipamentos, como ressonância magnética, densitometria óssea, o sistema de fluoroscopia que permite a avaliação da imagem em tempo real, entre outras técnicas. Contudo, essas duas técnicas da radiologia convencional, raio-x e mamografia, também podem ser aplicadas na radiologia digital, uma vez que uma das vantagens da radiologia digital é o baixo nível de dose de radiação que é oferecido durante a realização do exame. Porém, uma outra vantagem da radiologia digital, que é totalmente significante e totalmente diferente da radiologia convencional, é o sistema de arquivação e distribuição das imagens, conhecido como PECS e DICOM. Uma vez que o PECS, traduzido para o português brasileiro, é o sistema de arquivação das imagens médicas, e o DICOM é a distribuição e comunicação das imagens médicas. Isso basicamente refere-se ao quê? Uma vez que a imagem é gerada no sistema digital, essa imagem ela é arquivada e pode ser distribuída para qualquer lugar do mundo. Imagine o seu celular com o WhatsApp. Você produz imagens, tira fotos e você compartilha nas suas redes sociais. A mesma coisa funciona na radiologia digital. As imagens são produzidas, são geradas. Depois que são geradas, elas são arquivadas e permitem a sua distribuição. No sistema convencional, basicamente, trabalhamos com o sistema tela-filme, ou seja, trabalhamos com chassi, ecrã e filmes radiológicos. E basicamente a imagem gerada, ela fica em uma película, ou seja, em um filme físico, onde você vai precisar armazenar em um local específico, com condições ambientes específicas. E toda vez que você precisar ir em algum lugar, um médico, uma consulta, você precisa levar este seu exame para que você possa apresentar lá. No sistema digital, por sua vez, não é necessário você levar esse exame em uma película física. Por quê? O exame ele é distribuído para pendrive, CD, outros sistemas, computador em rede. Ele pode até mesmo ser jogado na nuvem e de qualquer lugar, um acesso remoto. Se você tiver acesso a esse sistema, você pode observar a sua imagem, sem a necessidade de você ter que carregar uma película física, um objeto. E isso basicamente é uma das principais diferenças entre a radiologia convencional e a radiologia digital. Contudo, essas diferenças não param por aí. O custo-benefício também é alterado, uma vez que o sistema digital é um pouco mais caro que o sistema convencional. Claro, porque no sistema digital são atribuídos outros tipos de equipamentos, até mesmo os mais sofisticados. Uma diferença e uma curiosidade entre a radiologia digital é que existe a diferença entre radiologia digital direto e radiologia digital indireto. A radiologia digital indireto também pode ser chamada de radiografia computadorizada. Lembra que a radiologia digital oferece a menor dose de radiação ao paciente? Pois bem, as técnicas convencionais de raio-x e mamografia, elas podem ser aplicadas na radiologia digital, tanto no sistema direto, bem como no sistema indireto.
Entretanto, no sistema indireto, ou seja, na radiografia computadorizada, são utilizados cassetes com placa de fósforo. A sala de processamento da imagem é totalmente diferente do convencional. Tem uma câmara escura, precisa de processadoras e químicos reveladores. No sistema digital, ou seja, na radiografia computadorizada, é necessário leitoras de cassete, monitores e até mesmo impressoras, caso haja necessidade também de imprimir um filme, ou seja, uma película física. Já na radiologia digital direto, no próprio equipamento já possui placas de circuito que no momento da exposição da radiação lá no book mural ou no book da mesa, por exemplo, a imagem já é gerada diretamente no monitor. Não existe a produção de imagem latente. Do momento que teve exposição, a imagem já é gerada eletronicamente lá no monitor, através de cálculos matemáticos que o próprio software, que o próprio sistema já faz. E daí, todo o sinal que é recebido é convertido em sinal elétrico através de níveis de densidade e contraste. Além disto, é possível na radiologia digital a manipulação da imagem, ou seja, aumento bem como a redução de contraste e densidade da imagem. Isso basicamente facilita o diagnóstico e não é necessário realizar exames do estilo spot film, como é realizado na radiografia convencional. Ditas as diferenças entre a radiologia convencional e a radiologia digital, existem também as semelhanças. Na radiologia convencional, bem como na radiografia computadorizada, que é a radiologia digital indireta, o equipamento, ou seja, ampola de raio-x, toda a sala de raio-x, ela não precisa ser mudada, ou seja, você não precisa basicamente alterar todo o seu sistema, todos os seus equipamentos lá na sala de exame. Apenas o que é mudado é a forma de processamento da imagem. Na radiologia convencional são utilizados câmara escura, luz de segurança com potência máxima de até 15 watts, na cor âmbar, que basicamente é uma cor vermelha. O piso da câmara escura tem que ser antiderrapante e anticorrosivo para evitar acidentes de trabalho, uma vez que nesse ambiente basicamente trabalha-se com químicos reveladores que vão fazer todo o processo químico de ação de conversão da imagem latente para a imagem radiográfica propriamente dita. Já na sala de radiografia computadorizada, no sistema de radiologia digital indireto, não precisa desse aparato todo. Normalmente é só uma sala, ou seja, um espaço físico que vai conter uma leitora, um monitor ou até mesmo uma impressora, para que possa ser, caso haja necessidade, como foi dito, haver a impressão desse filme radiográfico, mas a imagem já é arquivada e pode ser distribuída para qualquer lugar. Bom, se você teve alguma dúvida sobre esse conteúdo, deixe aí nos comentários que a nossa equipe vai responder todas elas. Recentemente, nós não temos postado tantos vídeos, mas a gente já tem produzido todos eles. O problema é que nos faltava tempo. Assim como vocês, a vida da gente também é corrida. Mas ative as notificações que em breve vocês terão um acervo de vídeos para assistir. E vídeos novos e quentinhos, tá bom? Não se esqueça, sempre radiologando!